Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de Deuteronômio. Dos versículos 1 a 5 do capítulo 10, aqui Moisés se refere às tábuas nas quais foram escritos os 10 mandamentos, que foram reescritas por ele sob a orientação de Deus, e depois foram armazenadas na Arca da Aliança. A arca foi construída por Bezalel sob a orientação de Moisés. Como vimos antes em Êxodo, as tábuas eram idênticas e foram guardadas juntas, pois quando se fazia um pacto, cada uma das partes tinha sua cópia. Visto que a arca era tanto lugar da presença de Deus com o seu povo, como ponto focal da adoração de Israel, teria sido apropriado que ambas as cópias das condições da aliança tivessem sido abrigadas na arca. Versículo 6 do capítulo 10. O ofício de sacerdócio era hereditário. Arão e seus filhos foram escolhidos, porém 2 de seus filhos mais velhos morreram. De seus 2 filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar, Eleazar era o próximo da linha sucessória para o ofício de sumo sacerdote. Versículos 8 a 9 do capítulo 10. Todas as tribos de Israel, com exceção de Levi, receberam porções de terra. O Senhor era a herança de Levi, que deveria se dedicar inteiramente ao serviço do Senhor. Isso se devia ao fato de que Israel deveria dedicar ao Senhor cada primogênito de cada família, em lugar do primogênito que foi poupado na 10ª praga no Egito. Versículos 12 a 13 do capítulo 10. Essa pergunta retórica assemelha-se à passagem muito citada de Miqueias 6, versículo 8, que requer justiça, misericórdia e humildade em nosso andar com Deus. Para andarmos com Deus, torna-se mister que o amemos de todo o nosso coração e guardemos os seus mandamentos. O amor e a obediência caminham juntos. Amar a Deus de todo o nosso coração é o maior de todos os mandamentos. Versículos 14 e 15 do capítulo 10. A escolha que o Senhor fez de Israel é uma marca da graça incompreensível e discricionária do Senhor, porquanto Israel não possuía qualquer direito moral ou teológico ao favor do Senhor. Versículo 16 do capítulo 10. A circuncisão era o sinal do pacto de Deus com Abraão, um rito a ser seguido por toda a descendência de Abraão. Ela simbolizava a remoção da vida anterior e a disposição de propagar filhos e filhas que também entrariam no pacto com o Senhor. A circuncisão da carne em si mesma não podia assegurar uma relação correta com o Senhor, porque essa relação consistia de fé que procede do coração. Mas como ela simbolizava a remoção da vida anterior, por isso o alerta de que o coração deveria ser circuncidado, no sentido de remover as impurezas do coração. Versículos 18 a 19 do capítulo 10. O Senhor, dotado de grandeza e soberania sublimes, também é revelado como Deus supremamente compassivo, com profunda solicitude até pelos mais frágeis da sociedade humana, ou seja, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Nisso, Deus é o nosso maior exemplo. Versículo 22 do capítulo 10. A menção ao número de hebreus que desceu ao Egito enfatiza o grande amor de Deus que os fez multiplicarem-se, aumentando a população de Israel para quase 2 milhões. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 11. Nos versículos 1 a 2 do capítulo 11, Moisés lembra aos israelitas que eles tinham visto e experimentado a punição do Senhor e não tinham, então, desculpa para sua desobediência. Seus filhos, por outro lado, não eram tão culpáveis, pois não tinham visto essas coisas por si próprios. Versículos 3 a 4 do capítulo 11. A visão das provas do poder e da glória de Deus deveria ter instilado um tal sentido de temor em seu povo que ele não poderia deixar de amá-lo e servi-lo sem reserva, mas esse não foi o caso. Versículo 6 do capítulo 11. Moisés distinguiu Datã e Abirão de Corá, e essa distinção ocorreu porque Corá estava no tabernáculo, entre os 150 homens que portavam incensários. Já Datã e Abirão, que não eram levitas, estavam defronte de suas tendas, juntamente com seus familiares, quando a terra os engoliu e a família de Corá estava com eles. Mas o próprio Corá pereceu com os 150 por causa do fogo que saiu do Senhor. Versículo 10 do capítulo 11. O detalhe exato desta alusão à irrigação a pé não é claro. Pode referir-se às comportas dos canais de irrigação que com frequência eram abertas pelos pés dos jardineiros ou à prática trabalhosa de carregar água em baldes. Ainda poderia ser que já havia uma bomba de irrigação operada com os pés, chamada Shaduf. Shaduf escreve-se S-H-A-D-U-F.
Esse Shaduf era um dispositivo para bombear água do rio Nilo e de outras fontes para os canais e foi inventado em cerca de 1700 a.C. Em contraste com a Terra Prometida, que tinha chuvas abundantes para a agricultura, o árido Egito dependia grandemente da irrigação na agricultura. Versículos 13 a 14 do capítulo 11. O mandamento de amar a Deus de todo o seu coração é repetido em Deuteronômio pelo menos 6 vezes. Sobre as chuvas, a estação chuvosa em Israel começa no outono, enquanto a primavera é o tempo das chuvas posteriores. Esta provisão do Senhor para a terra indicava seu cuidado desde o começo do ano até o fim do ano. Este ciclo agrícola era tão importante que os israelitas celebravam o Ano Novo no outono, que em Israel começa em setembro. Versículo 16 do capítulo 11. Os povos do Antigo Oriente acreditavam que Baal, Azerá, Astarte e outros falsos deuses geravam e sustentavam a vida no solo, nos animais e até nos seres humanos por meio de atividade sexual, que se transformava em ritos de fertilidade para a terra. Acreditava-se que eles influenciariam as colheitas. A ação do Senhor de fechar os céus provaria que os deuses dos pagãos não existiam e que o Senhor era o único que criava e sustentava a vida. Versículo 21 do capítulo 11. A expressão como os dias do céu sobre a terra ou acima da terra é um modo bíblico de expressar a ideia de para sempre. O Senhor prometeu a terra aos patriarcas na condição de sua obediência e da obediência de sua descendência. Versículo 24 do capítulo 11. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé é um modo de descrever a conquista e a ocupação de um território, geralmente, mas nem sempre, por força militar. Versículos 26 a 28 do capítulo 11. Bênção e maldição eram elementos essenciais em textos de pactos ou tratados do Antigo Oriente. Moisés, como mediador pactual, coloca perante o povo a bênção e a maldição, sendo que o texto completo delas está a partir do capítulo 28 até o 30 deste livro de Deuteronômio. Versículos 29 a 31 do capítulo 11. As frases além do Jordão, na direção do pôr do sol, indicam uma localização em Canaã, isto é, a oeste do rio Jordão. De acordo com Gênesis 12, versículo 6, o carvalho de Moré estaria perto de Siquém. A localização precisa de Gilgal é incerta, mas parece ter sido perto de Jericó. Os cananeus habitavam em todo esse território e não há razão alguma para duvidarmos da identificação mais aceita para essas montanhas, como sendo as duas montanhas perto de Siquém, nos lados da entrada principal que corria de norte para o sul. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 12. Dos versículos 2 a 3 do capítulo 12, os altos montes, as colinas e a árvore verde eram locais de adoração pagã, onde os povos de Canaã construíam seus altares e santuários. Bosques de árvores ou mesmo árvores isoladas também marcavam lugares sagrados por causa de seu crescimento exuberante, cercados por uma vegetação esparsa, simbolizavam os deuses da fertilidade. As colunas de pedra, os postes ídolos, geralmente eram de Baal e Azerá e também deveriam ser destruídos. Versículo 5 do capítulo 12. No decurso da história de Israel, a adoração ao Senhor foi sucessivamente centralizada em vários lugares. No deserto se deu em vários altares, né? E o tabernáculo era móvel. Mas na terra da promessa foi em princípio em Gilgal, depois Siquém, então por muitos anos em Siló, como também mais tarde em Jerusalém, quando já houve a construção do templo de Salomão. Versículo 7 do capítulo 12. Comereis perante o Senhor e vos alegrareis, era uma referência ao fato de que alguns sacrifícios eram compartilhados pelos sacerdotes e pelos adoradores. A adoração em Israel era santa, reverente e alegre. A adoração a um Deus santo envolvia o arrependimento e a purificação, mas o coração redimido ficava cheio de alegria e louvor. Versículos 10 e 11 do capítulo 12. O primeiro lugar central permanente de adoração era Siló, no centro da terra. O tabernáculo permaneceu ali por aproximadamente 300 anos, desde os dias de Josué até os primeiros anos do profeta Samuel. Versículo 15 e 16 do capítulo 12. Quando a comunidade como um todo não estivesse em peregrinação nas 3 festas anuais, os israelitas podiam abater animais e comer de sua carne em qualquer lugar.
mas animais e outros alimentos consagrados a Deus só podiam ser comidos no lugar central de adoração. Versículo 17 e 18 do capítulo 12. Animais e produtos destinados para sacrifícios deviam ser oferecidos somente em um lugar estabelecido pelo Senhor para adoração. Santuários locais coexistiram tanto com o tabernáculo como com o templo de Salomão e eram considerados locais legítimos de adoração ao Senhor. Creio que porque a terra era muito extensa, né? Tanto o tabernáculo como o templo era em um só lugar, e havia vários tipos de sacrifício, né? De voto, de pecado. Então, houve esses locais considerados legítimos de adoração ao Senhor. Versículos 23 a 24 do capítulo 12. O sangue representava a vida e não poderia ser comido. O sangue deveria ser derramado na terra, porque assim como o homem foi criado da terra e retorna à terra na morte, assim também o sangue, o símbolo supremo da vida, deveria ser reconduzido à terra. Versículos 29 e 30 do capítulo 12. Os efeitos residuais das nações ímpias de Canaã seriam tão poderosos que, mesmo após sua expulsão da terra, os israelitas seriam tentados a se interessarem pelos deuses delas. Entre os pagãos, admitia-se uma íntima relação entre uma terra e os deuses que seus habitantes adoravam. Os israelitas seriam levados a pensar do mesmo modo e a temer os deuses de Canaã. Versículo 31 do capítulo 12. O sacrifício humano fazia parte do ritual de muitas religiões antigas, inclusive de Canaã e nações vizinhas. Eles criam que isso tinha um poder persuasivo para compelir os deuses a agirem no sentido de favorecer a pessoa ou evitar uma calamidade. Portanto, quanto mais preciosa a vítima, mais provável seria a resposta desejada. O inconcebível ato de queimar filhos e filhas estava associado principalmente a Camus, deus moabita, e a Moloque, deus amonita. Encerramos aqui, então, o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Deuteronômio.